eu gosto de uma definição de líder, que líder é quem muda o curso natural das coisas, né? Sim. Então, ao natural, as coisas iriam para um caminho, e quando você intervém nesse caminho que seria o natural e modifica, você é um líder, né? Então, essa ideia de empreender e de liderar é de transformar o seu redor na dimensão que for, né? E como diz o nosso querido e mais poderoso filósofo de todos os tempos, o tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim. Então, a ideia do líder é que um líder de uma organização de alta dimensão e impacto tem uma responsabilidade ainda maior, né? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio do Jogando para a Plateia, Ferrari. Um novo ambiente, né? Novo ambiente. Aqui a gente está inaugurando neste primeiro episódio aqui a nossa parceria com o Lead Santa Catarina. E aí, então, explicar como é que funciona esse negócio. Exatamente, que até então era algo que a gente não tinha falado para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né, Ferrari? Bora. É isso aí. E para isso, claro, estamos recebendo aqui o presidente do Lead Santa Catarina, Delton Batista, que nos recebe hoje aqui na Sala Lead. Sou recebido, na verdade. Exato. E a gente o recebe no podcast agora nesse ambiente que também é a nossa casa, né, Delton? Todos juntos aí para uma sinergia do associativismo aí de promover só coisa positiva, agenda positiva. Exatamente. A gente teve uma conversa recente no Jogando pra Plateia, talvez não tão recente, mas que tá no nosso catálogo lá disponível, onde você comentou, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Já foi isso, né? Já foi isso. Né? O tempo passa rápido. E o Delton comentou da trajetória empreendedora, né? Todas as atividades. E agora chegou o momento de repente, a gente unir forças aí, unir iniciativas, né? Explica aí um pouquinho pro pessoal que acompanha o Jogando pra Plateia o que é o Lead, para na sequência a gente falar do porquê a gente está seguindo em conjunto agora. Legal. Pô, nada é por acaso, né? Então as sinergias vão acabando se configurando aí de forma mais concreta e as parcerias surgem disso. Acho que esse é o grande, talvez seja o melhor começo para explicar o que é o Lead, né? O poder da conexão, Exato. O poder do network, né? Então o Lead é um grupo associativista empresarial, é o maior grupo empresarial multissetorial do Brasil. Na verdade, está até por sair uma referência no Guinness como o maior grupo de líderes empresariais do mundo, né? Nossa, que legal. O Lead é presente, comemora ano que vem 20 anos, né, no Brasil, 10 anos em Santa Catarina, e existe presente em todas as unidades do território nacional e também com unidades em todos os continentes, né? O Lead Inglaterra, Lead Orlando, Lead Nova York, Lead China, Emirados Árabes, Lead Portugal, enfim. Qual é o grande objetivo do Lead? É promover conteúdo, networking e conexões que vão gerar oportunidades, sinergias, agenda positiva, né? Participam do Lead empresas, né? Grupos empresariais. O corte, para ter uma ideia, é algo de 200 milhões de reais de faturamento ano. Esse é o perfil do Lead global, que é o que a gente chama, né? E no seu somatório é algo em torno de 52% do PIB privado nacional. Então, realmente participam as grandes empresas brasileiras com o foco de promover intercâmbio, troca e principalmente influenciar positivamente na sociedade. Esse papel, essa responsabilidade do líder, né, que vai além da performance dos resultados da sua empresa, mas também acaba impactando o mercado, o consumidor, né, a sociedade de um modo geral. Então, o Lead tem como principal atividade a realização de eventos, encontros, né? Encontros de conteúdo, palestras, painéis, almoços de negócios, jantares, visitas técnicas, missões internacionais, fóruns, seminários no Brasil e no mundo, sempre trazendo temas de interesse do espírito empreendedor, da livre iniciativa, das bandeiras de um capitalismo consciente, de uma prática que acabe agregando valor para as organizações, para o consumidor, para o mercado e para a sociedade. Excelente. Hoje, só para ter uma ideia, o principal diretriz, o principal mote que o Lead trabalha aqui no estado de Santa Catarina, completando 10 anos, tem a ver com 3 movimentos, né? O que a gente chama de propósito empresarial, as empresas realmente praticarem e vivenciarem a sua razão de existir. O tema de inovação, né? Como promover cada vez mais pioneirismo, inovação nas organizações brasileiras. E o tema ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Como essa sigla tomou grande relevância nas empresas modernas e como as empresas brasileiras e catarinenses podem exercer essa prática cada vez mais intensamente. O Lead tem 10 anos aqui em Santa Catarina. Como é que a história? Ele nasceu brasileiro, nacional, internacional? Como é que nasceu essa história? O Lead é uma organização que nasceu no Brasil, uma organização brasileira. O grande
nos primórdios do LEAD, 20 anos atrás, tinha-se pouco espaço para, de uma maneira multissetorial, né? Ou seja, sempre houve entidades que defendiam e defendem com genuína e legitimidade muito importante interesses de empresários de um determinado segmento, ou da indústria, ou do comércio, ou do agronegócio, ou de uma determinada cidade ou região, né? De um município, de um estado. O LEAD se propôs a ser multissetorial e ter essa abrangência nacional e global, com as grandes bandeiras que unem realmente todos os empresários. Então, de lá para cá, o LEAD promoveu eventos com conteúdos e convidados de alto peso. Por exemplo, no tema de sustentabilidade, o LEAD promoveu fóruns aqui no Brasil com Bill Clinton, Kofi Annan, na época presidente da ONU, enfim, grandes personalidades do empresariado nacional, do empresariado internacional, pensadores, filósofos, sempre com uma pauta de esse poder positivo da influência do empresário. Um pouco da ideia de que não é o vilão da novela das 9, e sim é quem toma risco, empreende, assume responsabilidades e, de algum modo, é a força motriz da nossa economia. Né? Eu acho que já teve um impacto significativo, né? Porque eu me lembro que já tinha um preconceito com a visão do empresário, né? As novelas mostravam o empresário como sempre uma pessoa mau caráter e não sei o quê, e a gente já tem essa mudança do mindset das pessoas, não? Esse tema, a gente fala muito hoje de empreendedorismo, startups, né? Mas se você for falar e pensar um pouco mais, isso historicamente é muito recente, né? É muito recente a ideia dos jovens quererem empreender, né? Até muito pouco tempo atrás, talvez ainda hoje nas escolas, universidades, o mindset, o modelo mental é sempre preparar para ser empregado, preparar para ser funcionário, executivo, né? É muito recente a ideia, o despertar de que você pode fazer o seu próprio negócio, você pode evoluir com ele, empreender, ou ser o intraempreendedor, né? O empreendedor dentro de uma organização, que também é fundamental, que coloca ela para frente, que expande, que internacionaliza, né? Então, essa é a figura de trazer essa visão de o líder empresarial como quem faz a diferença, como quem impacta positivamente. O otimismo dele, o apetite ao risco, ir contra a maré é da natureza desse empreendedor e que é importante para a sociedade. A gente tinha referências antigas como Antônio Emílio de Moraes, a gente tinha iniciativas empreendedoras, mas eram grandes industriais, vamos dizer assim, que tinham no passado. Eles eram referências, mas eles não eram talvez as referências que a gente tivesse para alguém que pudesse trabalhar criar uma startup, né, digamos, porque na verdade, tipo, para ser grande tinha que ser uma indústria, tem que ser uma coisa grande. E esse processo de transformação da cabeça das pessoas é bem recente mesmo, chegando as pessoas, a gente começou a beber um pouco do que está acontecendo lá fora e agora está começando a fabricar referências dentro do Brasil, né, tem empresários, até unicórnios, empresas construídas no Brasil. Essa valorização do líder empresarial realmente é muito recente, né? Mas se a gente for pensar, desde o Irineu Evangelista de Souza, o Barão e Visconde de Mauá, né? Sim. Foi um dos grandes empreendedores do Brasil, uma inspiração, né? E pouco conhecido, valorizado historicamente ainda, né? E agora, de um tempo para cá, a gente vê talvez até um exagero, que é essa visão romântica e heróica, né? Do empreendedor do zero ao zilhão, né? Exato. E que também não é bem assim, não é todo mundo que vai fazer essa trajetória do zero ao zilhão, né? Mas um conceito muito que a gente trabalha de que milionário é quem impacta 1 milhão de pessoas, né? É quem consegue fazer o seu entorno ser muito melhor do que antes. Então, no LEAD, nas suas verticais, o LEAD tem as verticais dos setores de economia, né? Então, líderes empresariais da indústria, da tecnologia, do agronegócio, de serviços, do mercado imobiliário, enfim, das verticais dos setores econômicos, e também de temas como o empreendedorismo social, o LEAD Mulher, que congrega grandes lideranças empresárias femininas. Então, desde Sônia Reis de Souza, quando fundou e presidiu a Dudalina e era presidente do LEAD Mulher, né? Passando por grandes nomes como Luiz Helena Trajano, atualmente a Nadir Moreno, que é presidente no Brasil da UPS, multinacional americana, que preside o LEAD Mulher. Então, com diversas verticais e bandeiras, e uma delas é o LEAD Futuro, né? Que é um Exato. pouco do que nos conecta aqui, né? Pois é, esse é um ponto que eu quero puxar, porque na verdade toda essa transformação no mindset do público em geral a respeito do empresário, né, que passa a ter uma visão mais de empreendedor, né, alguém que está construindo e impactando a vida de muitas pessoas, precisa contar com o papel fundamental da comunicação, né? Você precisa, através da comunicação, instruir o público e explicar tudo o que é isso. Você tem uma bela jornada na área de comunicação, né, também. E o que a gente está fazendo aqui agora passa muito por isso, né?
Talvez o papel do Lead Futuro também seja ajudar a levar essa mensagem mais longe, né? Exatamente, essa vertical do lead, o lead futuro, primeiro, então, enquanto o lead global, né, formado por essas empresas com o perfil de serem empresas de maior porte, né, o lead futuro é formado por expoentes promissores, né, jovens empreendedores, lideranças com um grande potencial, sucessores de empresas familiares. Então, é um ambiente muito propício para esse empreendedorismo, né? Enquanto o lead global é uma conotação CNPJ, o lead futuro tem uma conotação CPF. Perfeito. E que é um ambiente para troca, para conexões, em vários momentos ter uma correlação com o lead global para também se aproximar e beber da fonte de grandes empresários que construíram a sua trajetória com grande sucesso, mas principalmente de despertar nesses potenciais a maneira de acelerar o seu progresso, o seu crescimento. Então, e aí com o que você falou do tema da comunicação, o LEAD no seu ano 10 em Santa Catarina está com uma série de parcerias visando aproximar da grande sociedade um pouco mais de conhecimento a respeito das atividades empresariais e de como o empreendedorismo, a livre iniciativa, o capitalismo consciente pode fazer a diferença, né? Outro dia alguém me comentou que esse termo nem deveria existir, capitalismo consciente. Sim. O capitalismo não consciente é que está errado. Exato, Né? exato. Então, na verdade, o capitalismo de cartório, de monopólio... Ser consciente não deveria ser um diferencial. O capitalismo nasceu para ser algo de equilíbrio de oportunidades, né? De meritocracia. Qualquer coisa diferente disso, como os exageros ou o capitalismo explorador, aquele capitalismo agressivo, né? Esse é que está errado, esse é que é uma distorção no modelo. Talvez seja mais corporativismo do que de fato capitalismo, né? Então a gente e o capitalismo consciente, essa ideia não é algo no sentido de apenas de altruísmo, né? É muito melhor para as organizações, as empresas que praticam o capitalismo consciente, ou seja, que levam em conta não apenas o interesse do acionista, mas também o interesse do cliente, do mercado, da sociedade, da comunidade, do meio ambiente, enfim, essa visão mais holística, mais completa, mostra muito uma lógica de que é melhor para as organizações. Então, empresas que praticam capitalismo consciente são mais rentáveis, geram mais valor para todos do que aquelas que são de visão de curto prazo, vamos chamar assim. Sim, exato. De certa forma, se pensar bem, toda empresa que você cria, você está criando, na realidade, um serviço, um produto, uma atividade que vai chegar e vai fazer uma transformação para os seus clientes, vai chegar e fazer uma entrega de valor para a sociedade através desse mecanismo. E de certa forma você não ganha dinheiro, né? Você fabrica produtos e serviços para a sociedade e a sociedade te premia com esse dinheiro. E na realidade esse é o mindset que é o correto, né? A gente não deveria pensar sobre esse ponto de vista que eu vou sugar. Na realidade não, tu vai entregar, tu é o tempo todo entregando. Toda empresa, todo produto ou serviço, por natureza, existe para melhorar a vida das pessoas, né? Quando você abre uma empresa, o documento inicial é o contrato social. Exato. Ou seja, uma empresa tem um compromisso com a sociedade, tem um combinado ali, né? Então, qualquer coisa diferente disso, qualquer visão de curto prazo, qualquer visão de um capitalismo explorador ou que, de algum modo, deteriora relações com o seu colaborador, com seus fornecedores, com parceiros, com o cliente, com o meio ambiente, com a sociedade, ele está dando um tiro no pé, né? Então, nem deveria ter esse tipo de bandeira, na verdade. Isso deveria ser o natural e qualquer prática diferente disso deveria ser expelida. Então, o LEAD procura ser esse ambiente de líderes modernos, positivos, líderes conscientes, né? Essa talvez seja o grande critério. Eu falei do faturamento muito mais para dar um horizonte de impacto, né? de responsabilidade de tamanho, de dimensão. Mas, na verdade, o que une as lideranças que participam do LEAD é esse olhar transformador, de que o líder é além do produto ou serviço. Uma das bandeiras principais do LEAD agora que a gente lançou é o movimento empresa de sucesso, é empresa saudável. Uma empresa saudável era percebida até pouco tempo como saúde financeira, né? Rentabilidade, performance operacional. Hoje, uma empresa saudável é aquela que tem um ambiente agregador, que atrai, retém, engaja talentos, é uma empresa não tóxica, que tem um clima bacana, que motiva, desenvolve, né? Que transforma também a sociedade, não através só dos seus produtos, mas também aquelas pessoas que trabalham no ambiente das suas empresa. Práticas, do exemplo que ela dá, de ser uma empresa cidadã.
Então, acho que esse é o grande mote Sim. que une os líderes que participam do LEAD. Esses valores, né, Delton, esse propósito que o LEAD tem é muito próximo do que a gente pensa e imagina pro Jogando pra Plateia, né? Nasceu disso, na Nasceu verdade. disso, O da vontade propósito de... do Jogando pra Plateia nasceu com essa pegada de fazer um impacto nas pessoas de forma positiva, de chegar e fazer uma transformação. A gente quer trazer heróis, a gente sempre quis, né, trazer heróis para conversar, para que as pessoas possam espelhar na história de vida das pessoas. Por isso que a gente sempre pergunta, assim, de onde é que a pessoa veio, como é que ela fez, como é que ela chegou nessa condição. E entender que o empreendedorismo, na verdade, é uma postura diante da vida, né? Você é um empreendedor não necessariamente quando você cria um negócio, mas se você tem uma postura empreendedora diante da vida, né? Então, se você empreende a sua carreira como cantor, como músico, como artista de qualquer natureza, ou como chefe de cozinha, ou se, obviamente, abre um negócio, e você tem essa postura, você está empreendendo, né? Está colocando energia para transformar a vida de alguém e tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Esse tema de histórias inspiradoras, né? Vamos chamar assim, né? Isso. A trajetória dos empreendedores nessa dimensão que você falou é exatamente isso. O empreendedor é aquele, eu gosto de uma definição de líder, que líder é quem muda o curso natural das coisas, né? Sim. Então, ao natural, as coisas iriam para um caminho, e quando você intervém nesse caminho que seria o natural e modifica, você é um líder, né? Então, essa ideia de empreender e de liderar é de transformar o seu redor na dimensão que for, né? E como diz o nosso querido e mais poderoso filósofo de todos os tempos, o Tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim. Então, a ideia do líder é que um líder de uma organização de alta dimensão e impacto tem uma responsabilidade ainda maior, né? Porque a empresa dele é exemplo, ela pode, pro bem ou pro mal, influenciar a vida das pessoas. Influenciar e fazer com que tantos sigam um caminho ou outro. E a gente está buscando heróis, né, para conversar, que possam se ambicionar a assumir esse papel de liderança, né? Então, na realidade, eu acho que a referência, né, por isso que a gente usa a palavra herói, gosta de conversar sobre o ponto de vista do herói, né? O herói é aquela pessoa que é a referência, aquela que chega e busca e reconhece o desafio, assume a responsabilidade e tenta buscar alguma coisa. E quando você olha um herói, vê uma história do herói, você quer ser um herói também, você quer buscar esse papel, né? Você vê um super-homem no filme, você quer botar a roupa do super-homem e brincar com sendo super-homem. Então a gente quer chegar e construir isso e fabricar novos líderes também através do processo de conteúdo. Exato, e mostrar para as pessoas, acima de tudo, que elas são heróis e heroínas da própria vida, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de... Vamos pegar alguns exemplos, né? Os Estados Unidos, nesse aspecto de empreendedorismo, liderança empresarial, tem muitos bons insights, né? Então, quando você vê lá que a grande realização de um empresário americano, na média, na maioria dos casos, a grande realização é quando ele faz um investimento na universidade que o revelou, né? Quando ele investe na biblioteca, quando ele investe no jardim, quando ele bota uma placa. O grande orgulho dele é dizer para a sociedade que, olha, eu cheguei até aqui e agora uma grande parte do que eu conquistei eu vou retroalimentar o sistema para que outros venham e também sejam protagonistas, né? Então tem uma coisa de pintar o caminho para os outros. De devolver, né? De retribuir. Então não é uma visão egoísta, é uma visão de que temos que continuar. Olha, é uma corrida de bastão. Eu vim até aqui, agora eu vou entregar melhor do que recebi, eu vou devolver para a sociedade. Esse espírito, né? Alguém outro dia disse que a diferença de um olhar talvez em alguns casos do americano e do que a gente ainda precisa evoluir no Brasil, é que aqui no Brasil muitas vezes quando a praça é pública é percebida que não é de ninguém. Sim. E lá quando a praça é pública é percebida que é minha, é de todos nós, né? Então isso muda tudo, né? Exato, é uma mudança completa de mindset. Eu tive a oportunidade lá numa universidade americana de estudar lá e é impressionante você chegar numa biblioteca e não ter uma bibliotecária te orientando de pegar o livro e devolver, porque o livro é seu. Por que você roubaria o seu livro? Se não devolver, tem multa, hein? Ele só está guardado aqui, né? Exato. Então parece algo pequeno, sutil, mas é transformador, né? Então, esse exemplo heróico, né? É que eu acho, que você mencionou, que eu acho que é fundamental do papel do líder, é dar os bons exemplos. E tem uma coisa mágica, que foi a primeira fala que eu fiz aqui, que a gente fez referência, que é o poder do network, da conexão, que é muito simples. Gente boa, com espírito bacana, junta, vai dar coisa boa e coisa bacana, né? Então, e aí, a gente pode, vai dar certo. Podemos então começar a discutir por que a gente está junto com o líder Exato, agora. Como é que aconteceu isso, Jimmy? Acho que a gente está numa rota em que a gente se encontrou, né? De uma maneira muito boa. O Jogando pra Plateia está no momento de buscar ampliar a sua rede, né? Impactar mais pessoas com mais histórias inspiradoras.
Ao passo que o Lead também quer comunicar mais, né? Como você falou, e tá mais presente, próximo do mercado do ponto de vista de comunicação. E eu entendo que isso foi um encontro muito feliz, né, Delton? Total. Você comentou que a sala foi, parece que foi feita para podcast, né? O dia que eu vim conversar aqui, eu entrei, enxerguei já a possibilidade de fazer algo assim. Qual que é a tua percepção desse encontro? O LEAD celebra 20 anos no Brasil e 10 anos aqui no estado, e uma década aqui em Santa Catarina é o momento de pensar o futuro, e isso passa muito pela expansão, a expansão de agregar novas lideranças com esse perfil, com essa visão, né, de doação, de tempo, de energia, de histórias, né, principalmente de conteúdo, né, para a gente continuar retroalimentando. Santa Catarina já tem uma característica fantástica de ser um estado empreendedor. Então, nesses 10 anos, o LEAD tem desenvolvido uma série de iniciativas. Uma delas é o lançamento de uma série de campanhas publicitárias, enaltecendo aspectos diferentes do ponto de vista do papel do empresário na sociedade. Uma dessas campanhas que a gente vai lançar agora, vou dizer aqui em primeira mão para vocês. Exclusivo aqui no nosso Jogando pra Plateia. É uma campanha com o tema Santa Catarina, um estado empresarial. Então, na verdade, o LEAD há 10 anos, Santa Catarina é forte porque tem líderes empreendedores e empresas fortes. E o LEAD há 10 anos ajuda a impulsionar líderes e empresas catarinenses. É o segundo estado do Brasil com a maior competitividade, só perde para São Paulo. É o estado com a maior densidade de startups do Brasil. É o estado pioneiro no agronegócio, indústria, tecnologia, educação, serviços, com 1,1% do território e 3% da população consegue ter um desempenho de PIB, de produção de riqueza, exportação significativa, extraordinária. Exportação, carne, suína, o estado livre de aftósia há anos, né? Balança comercial super positiva para o Brasil. Então é um estado extraordinário. Agora nós podemos então mais, né? Santa Catarina tem um PIB maior do que Uruguai e Paraguai juntos. É semelhante a Portugal. O IDH é muito semelhante a vários países da Europa. Mas nós temos com isso uma responsabilidade maior. Se os pioneiros, desbravadores e líderes que nos antecederam nos trouxeram até aqui, a nossa missão é daqui fazer muito mais, porque eles receberam em condições piores, né? Então, nessa brincadeira da corrida de bastão, a nossa geração, a nossa época e os que estão vindo, e o LEAD Futuro faz parte disso, é construir algo ainda melhor. A gente não tem o direito de retroceder, né? E tem muita coisa para avançar. Apesar de Santa Catarina ser o estado número 1 com melhor equilíbrio socioeconômico, né, com melhor distanciamento, com maior penetração de classe média, com a maior concentração de classe AB, mas tem muito a melhorar ainda tem muita desigualdade. Apesar de ser o estado menos desigual do país, isso não pode ser um motivo para a gente se acomodar, ao contrário, né? Seria esse exemplo para o Brasil. Então, no ano 10, a gente quer expandir, ampliar, agregar mais. E o grande limitador do LEAD é que o LEAD funciona na base de um líder que indica outro, convida e participa. Então, o meio de comunicação, como essa parceria aqui com vocês, especialmente na bandeira LEAD Futuro, conectando aqui com o podcast, vai ter essa retroalimentação, esse encontro do bem, né? Que reforçar o propósito, né? Das histórias inspiradoras, dos cases de sucesso, né? E ampliando também o alcance e a rede do Jogando para a Plateia, e o LEAD do ponto de vista de chegar em mais lugares, aqueles empresários, aqueles líderes, ou porque estão atarefados com os desafios da sua organização, enquanto uma organização mais ele está absorvido por isso, ou aqueles que estão na jornada, no meio, no início, enfim, usarem o LEAD como essa plataforma de conexão, de network. Eu não tenho dúvida que juntos a gente vai fazer coisas extraordinárias, né? Isso aí, a gente está muito empolgado, animado, né, e principalmente dedicado, né, a fazer tudo isso acontecer, a receber muitos empreendedores aqui, contar todas essas histórias. Então, hoje, literalmente, começamos essa parceria, né? Exatamente. Estamos trabalhando em conjunto para construir um futuro melhor para nós dois, né? Para nós todos e para todas as que estamos envolvidos, né? Toda a sociedade que estão próximos da gente. A gente quer fazer essa transformação em conjunto. Então vai ser muito legal, acho que vai ser uma experiência bacana. Esse espaço que a gente está utilizando aqui é espetacular. E falando disso, do espaço, quer dizer, nesses 10 anos, como eu falei, foram várias iniciativas, e o LEAD tem um programa que é o programa Membership, que dá vários benefícios para o filiado LEAD, né? Por exemplo, o LEAD Experience em vários lugares, né? Como o Camarote na Green Valley,
a visita à vinícola Világio Grande, missões técnicas, espaços exclusivos e parcerias exclusivas, como com a Anima Educação, HSM Management, Singularity University, enfim, tem vários benefícios. E um deles foi a ideia de ter uma sala executiva que fica aqui no Link Lab na CAT, que ela é disponível para o filiado mediante agendamento para videoconferência. Ela foi pensada como esse hall de business, né, para o empresário em viagem, do Brasil inteiro visitando Santa Catarina, ou do estado aqui também em Florianópolis, né? E foi super desenhada, com certeza, para abrigar esse nosso podcast, a nossa parceria Lead Futuro, jogando para a plateia. Né? É isso aí. Então vamos em frente. Obrigado, Delton. É um prazer a gente conseguir organizar isso, né, e construir esse projeto em conjunto. Tenho certeza que o impacto das duas iniciativas vai se multiplicar para o bem, né, sem dúvida. Torcendo para trazer uma quantidade enorme de referências para conversar aqui com a gente, né? Isso. Experiências de pessoas a nível nacional para trazer aqui para conversar. A gente quer trazer esses elementos até para a comunidade da nossa região aqui em Santa Catarina, para poder beber de outras fontes, né? Então vai ser muito legal. Isso. Estamos prontos para essa transformação que a gente vai fazer. Exatamente. Então, é isso aí. As redes sociais do LEAD Santa Catarina, o pessoal quiser acompanhar, né, saber dessas outras iniciativas que o LEAD está promovendo também. Perfeito. O site do LEAD, leadsc.com.br, o Instagram do LEAD Santa Catarina, eu faço conectar também o LinkedIn do LEAD Santa Catarina, do LEAD Global, né, também disponível nas redes. Uma agenda intensa de eventos, conteúdos, ações, né? Também aqui em primeira mão, segundo turno, eleições para governador, né? O LEAD vai promover o primeiro debate do segundo turno, caso aconteça segundo turno, né, com os dois candidatos. Todos os candidatos já se comprometeram a participar e, em primeira mão, conversar, dialogar com os líderes empresariais do estado de Santa Catarina, porque tem a ver com o nosso futuro. Né? Então, eu acho que essa missão de impactar, influenciar em todas as esferas é o nosso papel. Obrigado, é o início de uma grande parceria e aqui nessa mesa vocês receberão grandes lideranças para boas histórias, para boas conversas inspiradoras. Né? Eu acho que essa é a missão que nos une. Exatamente, estaremos prontos e vai ser muito, muito legal essa jornada. Obrigado então, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia, um episódio tão icônico, tão importante, né, para essa nossa nova fase. Se você ainda não está conectado conosco, faça, né, inscreva-se no nosso canal, mais de 200 conversas no nosso catálogo com empreendedores e tem muito mais por vir. E também nas diferentes redes sociais e principais plataformas de áudio. Olha o espaço que a gente está aqui, pessoal. Exatamente. Olha a tecnologia que a gente evoluiu aqui no nosso ambiente. Tá? Exatamente. Dudu tá só brincando nas câmeras robóticas. Com a construção que a gente tá fazendo. É isso aí, estamos sim. É isso aí, muito obrigado então e até o próximo episódio do Jogando. Até mais, gente. Obrigado.